Minha gente, estamos iniciando mais uma doutrinária virtual, live, como preferirem, do Instituto Espírita Bravo Nordeste e do Centro Espírita Nosso Lar. Hoje nós teremos a palestra com o nosso irmão Paulo Moutinho, mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, amigo de todas as horas, amigo de sempre, mais uma vez aqui nos reunimos em teu nome e é para estudar os seus ensinamentos, para refletir um pouco sobre eles e também para nos conectarmos pelos corações, pelas mentes, para levar o nosso pensamento a ti. E também para entrarmos em sintonia mais intensa com nossos irmãos, trabalhadores do bem do plano espiritual, os teus mensageiros, que já fazem parte da nossa vida, mas especialmente agora se fazem presentes, para renovar as energias dos nossos ambientes domésticos, das nossas casas, dos nossos lares, para renovar também as nossas energias, para fortalecer, recarregar nossas baterias emocionais, energéticas, e também para socorrer aqueles irmãozinhos que porventura estejam próximos a nós precisando de ajuda. De maneira especial, nessa quinta-feira, nessa nossa reunião de hoje, pedimos tua proteção, teu amparo para todos os que se encontram neste momento nos hospitais ou passando por dificuldades do corpo físico, em especial as duas pessoas a que nos referimos ainda há pouco. A nossa irmã lá de Jauá, esposa do irmão Nado, e também a parente de nossa irmã Sônia, que se encontra no Agenor Paiva. Tereza de Lisieux, no Agenor Paiva. Eu tenho certeza que nossos irmãos que já participam da nossa conversa desde cedo, já estão cuidando disso, trazendo para essas pessoas, especialmente, o seu concurso fraterno, as suas energias de tranquilização, de cura, de alívio para as dores, de conforto espiritual. Nós rogamos, Jesus, que a tua misericórdia, a misericórdia do nosso Pai, como sempre, se faça presente, nos trazendo paz, equilíbrio, confiança nos desígnios do Criador. E agora, Jesus, rogamos que envolva, ampare, ilumine o nosso palestrante de hoje, Paulinho, com teu amor, com tua força, com tua luz, para que ele realize o trabalho que ele faz com tanto carinho, tanta sabedoria, para nos trazer alguns pontos de reflexão importantes sobre a doutrina dos espíritos e sobre os ensinamentos do teu evangelho. Obrigado por tudo, Jesus. Permanece conosco, agora e sempre. Que assim seja. Passa então a palavra ao nosso irmão Paulo Moutinho, que vai hoje abordar o tema esperança, né, Paulinho? Alegrai-vos na esperança. Com a palavra... Alegrai-vos na esperança. Só ajeitar aqui. Certo. Eu vou colocar para... Boa noite. Eu vou colocar para apresentar aqui alguns slides que eu preparei. Né? E eu vou pedir para que meu pai, que está aí como Fábio Souza, mas na verdade é Paulo Souza, ele possa falar, né, se tiver algum comentário, né, no chat, se alguém quiser comentar alguma coisa e tal. Porque aqui eu não vou poder ver, né? Deixa aqui. Tá dando para ver aí, né? Sim, tá bom. Tá ótimo. Tranquilo. Principalmente só um pouquinho a letra.
Não tá dando para chegar aí, não, Adri? Não, porque a letra é muito pequenininha para eu ler. Você está no celular, Aldo? Eu estou com o celular, é. Então Adri, aí fica ruim. fica difícil mesmo. Aí toda a letra vai ficar pequena. Vê se arranja. Aproxima aí. Se ela ampliar a imagem tem uma coisa aí no slide que se ela tocar, ele vai ampliar, vai ficar na tela toda. E se ela botar ele deitadinho na horizontal, dá para ver bem, que eu fiz isso no meu. Já tá aqui, já dá para ver. Pronto. Você pode melhorar, como o irmão falou, deitando o celular para a imagem tomar a tela toda. Já dá para ver, já. Pronto, beleza, então. Vamos lá, Paulinho. Certo, tranquilo. Então, o tema, né? Está sendo até um tema que está sendo trabalhado na juventude espírita, Perseverança e Caridade, né? do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que é o tema do nosso evento, né? Alegrai-vos na esperança. A gente vai ter o evento infanto juvenil com esse foco aí. E aí resolvi trazer esse tema para cá também. E essa frase, alegrai-vos na esperança, vem do capítulo 12, do versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos, a comunidade de Roma. Nesse versículo está escrito, né? Porque como título maior, o título completo dessa palestra, que é Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então é muito interessante a gente perceber, né? Isso aqui é uma cena tirada do filme Paulo, apóstolo do Cristo, e Paulo com esse homem já mais velho, junto com o evangelista Lucas, né, que foi responsável por uma boa parte do Novo Testamento, inclusive da parte que conta a história de Paulo de Tarso, que é Atos dos Apóstolos. Então, Paulo, ele passou a escrever, uma parte da vida dele, quando ele se converteu ao cristianismo, ele passou a escrever muitas cartas, né? Porque quando ele se converteu ao cristianismo, ele começou a viajar muito pelas regiões, né? Então, que ele vivia, isso incluía a Grécia, a parte da Roma, a parte também do Oriente Médio, tal, né? E nesses locais ele foi criando comunidades. Né? E chegou um momento que ele não poderia estar nesses locais ao mesmo tempo, né? Esses locais tiveram muitas dificuldades, né? Porque eram pessoas, né, tentando que eram as primeiras igrejas, né, fora de Jerusalém, né, que Jerusalém foi a primeira igreja. Então, essas igrejas começaram a ter dificuldades e Paulo passou a escrever cartas para essas igrejas. Né? E muitas dessas cartas veio com a intuição do próprio Cristo, né, com a ajuda do espírito de Estevão, né, que hoje a gente chama de Santo Estevão. Então, essas cartas elas passaram a ter importância muito grande para a religião cristã e para o Novo Testamento. Né? A maior parte do Novo Testamento são essas cartas. E tanto que depois, naquela época, as pessoas começaram até a copiar essas cartas, né? Fazer cópias. E essas cartas tinham conselhos, né? Sobre como lidar com as dificuldades da vida e como colocar em prática, né? As máximas do Cristo. E é muito interessante que Paulo estava ali tentando. Ele deu continuidade, né? Ele permitiu que a obra a mensagem do Cristo se expandisse, né? Por ser além das fronteiras de Jerusalém. Aqui é só de curiosidade, né? Esse filme que eu estou explicando é um filme muito bom, né? E vale a pena quem puder assistir em várias plataformas virtuais e tal. Então vale a pena vocês darem uma olhada. É Paulo, apóstolo do Cristo.
Então, é muito interessante a gente observar, né, que desde aquela época a comunidade passava por muitas dificuldades, né? Aquelas comunidades que existiam, né, lá na época, né? E uma delas é essa questão do desequilíbrio, do pessimismo que existe hoje em dia, né? Então, esse momento, essa carta, quando ele explicou, né, essa mensagem, alegravam na esperança, seres pacientes na tribulação, perseverar na oração, é um conselho, né, que traz para nós uma âncora, né, uma âncora de equilíbrio, né, porque naquela época existia todo tipo de tribulação e hoje não é diferente, né? Só que hoje a gente, quem é cristão, não está passando por aquela dificuldade, né, de perigo de até sofrer perseguições, né, sangrentas e tal. Muitos irmãos cristãos na época foram desencarnados, né, eles desencarnaram, né, por causa dessas perseguições. Porém, hoje em dia, nós não passamos por esse tipo de perseguição, né, como aquelas pessoas de Roma, né, que muitas pessoas foram mortas nos circos, né, da época do Império de Nero. Fez muita besteira na época que influenciou, né, a desencarnação de muitos cristãos. E foi uma verdadeira expiação, né, provação coletiva daquelas pessoas daquela época. Eles precisavam passar por isso, né? Mas hoje a gente tem outro tipo de dificuldade, né? Que nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, principalmente nesse livro que foi psicografado por Divaldo, no rumo do mundo de regeneração, é explicado que existe uma onda, uma energia negra, né, que cobre a Terra nesse período que estamos passando agora, né? E essa energia ela é decorrente dos nossos pensamentos, das conversas ruins, né? Das conversas negativas entre as pessoas, de maledicência, e também da questão de estar sempre falando de coisas ruins, né? Coisas ruins que acontecem, que podem acontecer, ou que aconteceram. E o que influencia muito hoje em dia, né? Essa coisa ruim, essas conversas são os noticiários, né? No mundo todo existe essa cultura, né? Segundo o palestrante espírita Rossandro, né? Kimberley, ele explica que isso começou com uma emissora famosa dos Estados Unidos que começou a criar essa cultura de passar o tempo todo notícias apenas as coisas negativas e focando muito nas tragédias que acontecem no mundo, como se e aí fica a impressão como se no mundo só existisse isso. E como essa imagem mostra, né, os pensamentos, a gente acaba sendo influenciado por esses pensamentos, né? Por essa onda, essa conversa. Porque quando a gente conversa com outra pessoa, a gente troca energia, né? Tá o tempo todo trocando a energia. Então, acontece que existe essa onda negativa e isso está relacionado a essa onda de pessimismo que assola a humanidade. E a gente tem que buscar essa nossa proteção, né? Essa blindagem dessa onda negativa que existe, que dá essa falsa sensação, como se tivesse tudo um caos, tudo errado e tudo fora do controle, né? E é por isso que hoje em dia continua sendo urgente, né, a gente desenvolver a alegria na esperança, a paciência na tribulação e a perseverança na oração.
Então, é a esperança que traz a alegria do indivíduo, né? Então, não é uma alegria qualquer, é uma alegria decorrente de uma esperança, né? Uma esperança cristã, né? Esperança em dias melhores, a esperança de que tudo tem uma razão de ser, que tudo que os aflitos serão bem-aventurados, né? A paciência na tribulação, ou seja, esperar que as dificuldades passem, né? Ter a paciência ali quando aconteceu algo que a gente não esperava, né? Que a gente não tem o controle, né? Ter essa paciência e essa confiança de que Deus está trazendo algo de bom naquilo ali, né? Que a gente não consegue enxergar por agora. E perseverar na oração, que é a questão da gente continuar mantendo o hábito de oração, mas não de forma insistente. Não orar da mesma forma, né? Mas sim de forma perseverante. Porque perseverança é quando você vai melhorando ali a sua forma de fazer algo, né? Então, insistir é fazer da mesma forma, perseverar é ir se adaptando e evoluindo. Então, na nossa oração, tem que vir com essa perseverança, porque devemos, cada dia que passa, né, melhorar a nossa comunhão com Deus. Então, a gente associa uma coisa com a outra, porque como a gente percebe que é necessária essa proteção, essa é uma grande ferramenta, né? Essas três, esse caminho, né? Desse conselho de Paulo de Tarso nessa carta aos Romanos. E é interessante que no livro dos Espíritos, né? Em relação a essa questão dessa sensação de que está tudo errado, né? É interessante que até Kardec também tinha essa sensação, né? Kardec, ele estava encarnado, né? Então ele também tinha essa certa sensação, assim, né? Como se a humanidade estivesse perdida, né? Alguma coisa do tipo de... Não que a humanidade estivesse perdida, mas como se existisse, né? Um grande mal, assim, no mundo, né? Da forma que ele fala, né? Acho que, falando a pergunta, acho que vai ser mais fácil entender o raciocínio de Kardec do que eu explicando. Então, Kardec pergunta, né, na pergunta 784 do Livro dos Espíritos. É bastante grande a perversidade do homem. Então, veja bem essa afirmação. É interessante que boa parte de nós pensa assim também, né? Então, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos. E aí a resposta da espiritualidade. Engana-te. Observa bem um conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister, ou seja, eles explicam, né? Que ele fala para Kardec, você está enganado, né? Perceba bem o conjunto, ou seja, o mundo, em vez de olhar só situações isoladas de crimes que acontecem aqui, acolá, no outro país e tal, notícias políticas, né, ruins, né, notícias relacionadas à política. E verás que o homem, ou seja, o homem é homem e é mulher, né, não é só o homem. O ser humano melhora, né, avança, evolui moralmente, nesse caso. Né? Está querendo falar da questão moral. Os que melhor compreendem o que é mal, ou seja, percebe o que é ruim, ou seja, aquilo que traz sofrimento para ele, e vai dia a dia reprimindo os abusos, né? Reprimindo aquilo que é ruim.
Então, faz-se mista, ou seja, porém, contudo, essa expressão significa assim, mas, ou seja, tem uma vírgula. É necessário que o mal chegue ao excesso. Ou seja, ele quer explicar mais, porém, é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, Deus permite que o mal chegue ao excesso, ou seja, aquilo que está, digamos assim, escondido, digamos assim, aquilo que está de errado embaixo dos panos, né? Que a gente nem sabia, nem tinha consciência do que acontecia, fosse para fora, né? Fosse parecesse às claras, né? Que as pessoas soubessem e que esse mal chegasse a esse excesso para tornar compreensível a necessidade do bem, ou seja, para que as pessoas caiam a ficha, né? Que caia a ficha sobre a urgência do bem e das melhorias. E aí na pergunta 783, Kardec pergunta: segue sempre uma marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ou seja, a humanidade evolui sempre de forma lenta, ou seja, aos poucos, né? A cada ano evoluindo um pouco, né? E a espiritualidade responde que há um progresso regular e lento, né? Há um progresso, a evolução devagar, né? Que resulta da força das coisas. Ou seja, Deus vai meio que arquitetando algumas circunstâncias que permitem ou facilitam, né? Na verdade, facilitam esse progresso. Só que tem um detalhe, né? Porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, ou seja, quando as pessoas não evoluem tão na velocidade que deveria ser, né? Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, Deus permite que aconteçam coisas, né? Que fazem com que as pessoas se melhorem. Então, é interessante, né? O quanto Deus se preocupa com esse progresso nosso, né? E, consequentemente, com nossa felicidade, que em tempos e tempos permite que algo faça com que a humanidade avance, né? E o espiritismo, né? A gente percebe nos livros e tal, e até no próprio livro dos Espíritos, enxerga algo como a pandemia como um processo desse, né? Algo, as pandemias no geral, mas a questão da Covid também, né? Como algo que permite a humanidade avançar. Claro que aquelas pessoas que, né? A gente sabe, né? Que aquele que foi responsável pelo escândalo, né? Que Jesus falou, necessário vir o escândalo, mas há daquele por que vem o escândalo. E as pessoas responsáveis pela propagação do vírus não são menos culpadas, né? E etc. Então, então isso mostra que, na verdade, o mal, né, no mundo é algo temporário, né? A gente percebe que existe todo um mecanismo para que a gente evolua e que, de fato, quando a gente observa o mundo, a gente percebe que aos poucos há esse progresso, e eu vou dar alguns exemplos, né, para a gente pelo menos refletir um pouco sobre isso. Então a gente percebe que o mal é um estado temporário, né? A gente percebe, por exemplo, a violência que existe hoje no mundo, a gente compara com o que existe na Idade Média. Então, só essa pequena comparação, a gente percebe que muitas coisas mudaram, né? Tinha muitas
atrocidades que existiam naquela época, né? Que hoje a gente nem sonha, coisa que a gente nem imagina, né? Então, só que às vezes a gente acaba tendo essa ilusão como se tivesse tudo errado por causa de todo esse mecanismo, né, midiático em relação a isso, né? E é por isso que é necessário, né, a gente ter esse estudo, ouvir palestra, né, sobre da questão da palavra do Cristo, para que a gente tenha essa esperança, essa paciência e essa perseverança, para que possa fortalecer o nosso coração e a gente tenha fé, né? Não somente o otimismo, né? Realmente otimismo, mas ter uma fé sólida, né? Que é a melhor proteção, né? Juntamente com o amor que a gente pode ter. Então, então, como eu estava explicando, né? Eu anotei aqui, então, o sofrimento que atinge a humanidade é uma forma de acelerar a chegada de um estado de paz e harmonia entre as nações. Né? A gente pode ver, pode olhar na história, né? As coisas que aconteceram depois de muitos eventos, né? Como a Segunda Guerra Mundial. A gente pode ver todas as consequências que surgiram ali, né? As questões a ONU, direitos humanos e vários exemplos na história, né? Que existe. Então, e é interessante a gente observar, né, que essa lei do progresso sempre está relacionada, como eu estava explicando, né, relacionado com a lei da destruição. São leis morais da vida que o livro dos Espíritos deixa bem claro, né? Então, às vezes é necessário uma pandemia, terremoto, vulcões, tudo isso são que o espiritismo chama de flagelos destruidores. É isso. Agora, em relação a esses exemplos que eu quis explicar, né? A gente poder refletir se existe mesmo, a gente pensa assim, mas como é que a gente pode imaginar, né? Esse progresso, né? Que às vezes a gente não tem nem consciência. Eu trouxe exemplo desse cara, né? Ele é um professor, né? de um, de um ramo do conhecimento chamado de permacultura, que trabalha com sustentabilidade, meio ambiente. Tá? O nome dele é Rob Hopkins. Ele teve uma iniciativa junto com a esposa dele, um grupo de amigos, numa cidade na Europa, de buscar trazer o bem coletivo, né? Um bem da maioria, de tornar aquele ambiente, né, da cidade dele um ambiente mais sustentável. E esse projeto foi influenciando pessoas, até que chegou ao ponto que a cidade se transformou, né? Vários grupos de empresários, sociedade civil, comerciantes, pessoas participando desse movimento que foi chamado de Transition Town, cidades em transição, mas eu vou falar em português, cidades em transição, né? Então, esse movimento de cidades em transição acabou ficando famoso e se espalhando pelo mundo todo, né? Inclusive no Brasil, né? Em várias cidades do Brasil, tal. Então, em muitas cidades do Brasil se viu esse movimento aqui, né? De pessoas, né, que se unem para tornar o seu bairro ou sua cidade um local melhor. E dessa maneira, além de praticar, né, a caridade, fortalecendo os laços de fraternidade, ou seja, fazendo novos amigos, né? E muito interessante, né? Tem livros, né? Escreveu, tem site ensinando como fazer isso, né? Então, tipo, esse projeto, né? Tem pessoas escrevendo livros, ensinando como, tipo assim, as pessoas podem se movimentar para criar um projeto desse no seu bairro, entendeu?
E são várias coisas relacionadas a alimento, tipo, hortas comunitárias, projetos de reciclagem, várias coisas. Construção de casa com, digamos assim, material mais ecologicamente correto, né? Mais sustentável e etc. E temos o exemplo também relacionado até essa questão do ambiente de Greta, né? Que foi um adolescente que resolveu se fazer um protesto, ela sozinha, né? Se não me engano, na Inglaterra, né? Com um cartaz reclamando de posturas políticas incorretas relacionadas à questão do meio ambiente. Né? Ela estava sozinha fazendo esse protesto, até que uma pessoa fotografou ela, né? E mostrou para outras pessoas, e outras pessoas se uniram a ela. Hoje, ela faz palestra para nações no mundo todo. Ou seja, ela começou, uma menina de 16 anos, começou um movimento, né, que ela chegou ao ponto de fazer, né, discursos para líderes de nações, né, discursos trazendo um verdadeiro puxão de orelha, né, nessas pessoas que busca esse desenvolvimento materialista, né, que busca apenas o material, né, sem pensar na natureza, né, sem pensar nos bens que Deus nos deu aqui, sem pensar nas futuras gerações, sem pensar da galera mais vulnerável, né, que sofre mais com a degradação ambiental. Então, a gente percebe, né, além dessa pessoa, tem Malala também, né, que lutou, uma criança também que lutou, que luta pelos direitos, né, das mulheres, ela lutou pelo direito dela poder estudar no país, ela que sofre a ditadura, né, aquela coisa do fundamentalismo e tal, né? Chegaram até a tentar tirar a vida dela, mas não conseguiram, graças a Deus. Então a gente percebe que exemplo não falta. Né? Então, basta a gente procurar, né? E também estar em contato com essas pessoas. Né? Eu acho melhor, né, estar participando de qualquer iniciativa de grupo desse, que isso aí vai fazer com que a gente tenha mais certeza ainda que esse tipo de pessoa existe, né? A melhor coisa é você ser esse tipo de pessoa. Né? Obviamente, a gente não precisa ser grandes influenciadores, né? Para a gente fazer o bem. Cristo e Deus não espera isso, né? Até porque são grandes missões que nem todo mundo está preparado para carregar esse fardo. Mas o pouco que a gente fizer já significa muito, né? Porque aos poucos, né? Todo mundo fazendo um pouco que o mundo vai se regenerar, né? Vai chegar nesse mundo de regeneração. Então, isso aqui foi a que eu já li, né? E sim, relacionado àquela pergunta, né? Aquela questão que eu trouxe da questão dos abalos, né? Físicos que fazem com que o mundo melhore, né? Porque da mesma forma que existe pessoas, né, que já tomam a iniciativa dessa garota, existem algumas pessoas que estão evoluindo mais lentamente, né? E Deus quer que acelere, né? Deus tem um tempo. Então a gente vê nas parábolas de Cristo que tudo que existe muito a questão do tempo, ou seja, são ciclos, né, a humanidade. Né? Hoje a gente está no ciclo de transição, né, para um outro tipo de mundo, né? E Deus quer que a humanidade acompanhe essa transição, ou seja, tem um tempo, né? As coisas não são à toa. Então, como eu te expliquei, né? Existe esses abalos, né? Como essas tsunamis, o coronavírus, né? Então, é bom a gente falar disso só para a gente associar, né? Perceber que tudo isso causa o progresso, né? O avanço.
a gente percebe, né, os avanços como questão da produção mais rápida de vacinas, né, avanço na medicina. A gente percebe, né, o quanto antigamente não existia, né, a humanidade, a maior parte aumentou, né, a expectativa de vida. Então não é só a questão moral, mas a questão tecnológica, né, que também faz parte da evolução do espírito, né, a evolução intelectual também trouxe coisas boas, não só coisas negativas, né? Também trouxe muitas coisas positivas. Além daqueles projetos, né? Então, que eu expliquei de solidariedade que existe. Só que, então, a gente percebe, né? Então, a gente pode perceber que, na verdade, o mundo está passando por dificuldades, mas está avançando. Então, a gente percebe que as dificuldades do mundo não são à toa, né? Só que as dificuldades que mais, digamos assim, nos incomodam são aquelas pessoais, né? São aquelas que nos atingem, digamos assim, individualmente, né? Aquelas coisas que têm a ver mais, às vezes, só conosco, né? São coisas que são mais específicas, assim, para a nossa vida, né? Então, isso aí gera, né? Aquelas situações que a gente muitas vezes não consegue aceitar, aquelas coisas que nos acontecem, pois a gente percebe que a vida muitas vezes é diferente de como imaginamos ou de como gostaríamos, né? Então, existe dois capítulos que eu acho que também está muito relacionado a essa questão, que é o capítulo de Bem-aventurados os aflitos. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão de dificuldade, pensa no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que esse é o capítulo principal, né? E aí tem algumas dicas que tem tudo a ver com esse versículo de Paulo, na carta de Paulo, que é questão de não murmurar, né? Que é um tema que a gente já tem trabalhado aqui, né, na doutrinária, que é a questão de que no Evangelho, né, na Bíblia, chama de... Caramba, tem uma trovoada aqui forte. Então tem toda essa mensagem, né, no Evangelho, que é a ideia de dar graças. Então, o que seria o dar graças? O que hoje em dia chamamos de ter gratidão. É a mesma coisa. Ou seja, é aprender a não se revoltar com aquilo que nós não temos controle, né? Com aquilo que não é como a gente imagina ou como gostaríamos. E, ao mesmo tempo, agradecer as coisas boas que são como nós gostaríamos, as coisas da nossa vida. Agradecer pelas coisas também que não são como não gostaríamos, né? Ou seja, as coisas ruins que não nos acontecem. Então, a gente também tem que agradecer. Né? Então, é o primeiro nível, né, que é o mais fácil, que é agradecer as coisas boas. O segundo nível seria a gente agradecer as coisas ruins que não aconteceram na nossa vida, para que a gente possa chegar ao nível de agradecer até as coisas que nós achamos que é ruim, né? Pela consciência de que aquilo um dia vai gerar algo bom no futuro, né? Então, que nós possamos desenvolver isso, né? Então, isso gera essa blindagem contra essa energia negativa que assola o mundo. Isso também está relacionado, né, a essa resignação ativa que o cristianismo nos traz, né? Resignação de aceitar de coração as situações que aparecem, os imprevistos, né?
Só que o Espiritismo nos ensina que essa resignação ela não é passiva, né? A gente não acredita que o Cristo vai chegar aqui e nos salvar, né, individualmente, porque nós simplesmente só acreditamos nele, né? Não fazemos a nossa parte. Na verdade, é uma resignação que a gente aceita, mas que a gente age para que a gente seja um instrumento da mudança no mundo, né? A gente age para que a gente faça a nossa parte, para que a nossa vida se torne cada dia melhor, porque Deus o quer que seja assim, que a gente faça a nossa parte. Isso é a lei do progresso. E que a gente permita que a gente também, consequentemente, seja instrumento para que o mundo melhore, né? Para que a gente permita que aconteça mais isso aqui, né? Pessoas unidas, comunidades unidas, né? Pessoas que moram no mesmo bairro e que têm laço de fraternidade, busca ajudar, né? Para superar, né, essa separação que existe entre as pessoas, né? Às vezes a pessoa mora no mesmo condomínio, mesmo prédio, mas não conhece nem seu vizinho, não sabe se seu vizinho tem problemas, não sabe se o vizinho está com fome. É por incrível que pareça, velho. A gente, às vezes, quando conhece as pessoas, percebe que a pessoa, às vezes, mora num bairro que é nobre, né? Mas a pessoa passa fome, né? A gente não sabe qual a dificuldade, aquilo ali que a pessoa passa, né? Então, quando a gente descobre essas coisas, a gente fica, às vezes, meio que abismado, assim, né? E às vezes a gente não tem consciência, né? Porque a gente, às vezes, não se permite os laços de fraternidade. E tudo isso são blindagens, formas de se proteger da energia negativa e que assola o mundo e, ao mesmo tempo, se conectar com a energia positiva que existe também, né? Por aqui. Existe uma proteção, né? E é nosso dever, né? Fazer um esforço de se conectar com essa energia positiva, né? E dessa forma, isso permite, né, a gente ter aquilo que está no capítulo Fé que Remove Montanhas, uma fé raciocinada, né? Então, a gente ter essa postura de esperança está relacionada a uma fé que ela não é simplesmente cega, né? A gente não acredita cegamente que as coisas vão mudar por si só, né? Só porque Deus mexeu os pauzinhos. Não. Deus está fazendo a sua parte, né? E a gente sabe que aos poucos as pessoas também estão mudando, né? Então, e essa fé associada vem principalmente, uma das coisas, né? É da consciência de que Deus é sábio, né? E que aquelas coisas que estão fora do nosso controle têm uma ação providencial, ou seja, tem uma razão de ser, um significado, uma mensagem ali que às vezes a gente só vai entender, às vezes só no mundo espiritual, né? Mas para a gente ter essa consciência, né, é necessário a gente trabalhar essa fé interna, né? Construir isso no nosso coração. Não é externo, não é não é só você se ajoelhar em um templo e rezar. É algo para ser trabalhado no templo interno do coração, que é o lugar mais sagrado da religiosidade de qualquer pessoa que busca qualquer tipo de religião, especificamente a religião cristã. Então, isso tudo que eu estou falando é para ser desenvolvido no templo do coração. Então, e essa fé permite também a gente, também, a fé espírita, né? Ela nos traz a ideia de que, além de Deus, existe toda uma espiritualidade superior que está trabalhando ao nosso favor, né? Existe uma quantidade muito grande de espíritos superiores que nos ajudam, nos intuem, estão nos protegendo, né? Então, e assim, dessa forma, né, a gente pode se conectar com
essa energia maior que nos governa. Então, pelo livro de Manuel Filomeno de Miranda, um livro, né, a gente percebe o quanto existe de espiritualidade superior nos ajudando, né? Até um exemplo interessante, até aqueles espíritos que trabalhavam na medicina no passado, eles estão até hoje buscando nos ajudar, até na produção das vacinas. Olha que coisa incrível. A gente nem imagina, né, que existem todas aquelas, imagine, grandes personalidades do passado que foram importantes para a medicina, digamos, da Grécia e tal, está hoje ajudando a produzir as vacinas. Né? Então, que coisa interessante, né? E aí no livro, esse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, mostra um exemplo também de personalidades como Manuel da Nóbrega, né, da história do Brasil, de Padre Anchieta, junto com Bezerra de Menezes, ajudando no progresso do Brasil, né, a melhorar aí a situação da pandemia. Oh, que coisa interessante, né? Para algumas pessoas isso pode parecer uma coisa louca, né? Mas para nós espíritas, né, ou quem tem a simpatia pelo espiritismo, percebe que isso tudo faz sentido, né? Algo que não é de outro mundo. Então, essa fé nos fortalece, né? E que a gente possa também ter esse estudo também, essa conexão também com as palavras de Paulo de Tarso, né? Que também é uma referência, né? E aí, para aprender com a vida dele, né? A fé que ele desenvolveu. Tudo isso nos fortalece, plenamente. É interessante que eu vi uma passagem, né, desse livro através de um site, né, de um NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. São, né, núcleos de estudos assim que são bem detalhistas assim em estudar, né, e compreender as palavras do Cristo, o Evangelho, as passagens do Evangelho. Vale muito a pena a gente, de vez em quando, ler algum desses estudos, né, espírita, que a gente aprende muito. Um exemplo disso, né, essa passagem foi selecionada, que eu encontrei no site, né, de um NEP, que é de uma passagem de um espírito, né, que ele traz essa mensagem através de Chico Xavier, que ele discute sobre esse versículo que eu estou apresentando aqui, né, de Paulo, essa carta. Todos no mundo esperam algo, mas sem alegria na esperança, muitos se transviam. Veja que interessante, né? Todo mundo espera alguma coisa, mas sem essa alegria na esperança, muitos se saem do caminho. Se transviar, o que? Sai do caminho, né? Todos sofrem algo, é o que o Espiritismo traz. Todos têm nossos calos, né? Mas sem a paciência na dor, muitos se desesperam. Ou seja, é necessária essa paciência, essa ciência da paz, né? A paciência é a ciência da paz. Nas dificuldades. Saber esperar. Todos desejam algo. Veja bem, né? Todos desejam algo, mas sem a persistência na oração, muitos se desanimam. Veja que coisa interessante. Então, claro que não é qualquer desejo, obviamente, né? É o desejo que traz coisa boa, aquele desejo construtivo, né? A pessoa deseja um trabalho, a pessoa deseja ter uma saúde melhor, a pessoa deseja melhorar a autoestima. Pô, a autoestima é importante, mas se a pessoa não tiver, claro, a autoestima de forma equilibrada, estou falando do cuidado com a saúde mental, né? Estou falando da questão do auto-amor e tal. Claro, as pessoas desejam, mas sem ter essa persistência na oração para construir essas questões na nossa vida, né? Sejam questões internas ou externas, muitos se desanimam, né? Quantas pessoas falam assim, eu já rezei, mas isso não aconteceu na minha vida é porque Deus não quer ou eu não mereço. Mas, em contrapartida, tem outros, né? Você vê até nos exemplos da religião, até na religião católica mesmo, de pessoas que persistiram na oração e conseguiram coisas incríveis, né? Que o filho saísse do mundo do álcool,
de que que fosse curado de repente, fosse curado de determinada doença que os médicos já diziam que não, você não poderá ser curado dessa doença, e através da oração, né, junto com essa fé, a pessoa conseguiu isso, né? E aí tem outras partes, né? Eu achei interessante que esse espírito aí, que aqui não diz qual foi o espírito, são espíritos diversos. Isso aí foi um livro, né? Esse Registro dos Imortais foi organizado por Eugênio Eustáquio dos Santos. Então, aí ele comenta, né? Esperança contente, paciência incansável, coração persistente, remédio ao alcance de todas as consciências, medicamentos fornecidos gratuitamente pela farmacopeia celestial. Veja que interessante. Então, esperança contente, paciência incansável, coração persistente. Isso tudo é remédio. Ou seja, a gente desenvolvendo essas habilidades, né? Com certeza a humanidade, né? Nós seres humanos vamos depender menos dos remédios, né? Remédios quisitos, remédios psiquiátricos, etc., né? Porque esses são medicamentos fornecidos gratuitamente. E aí ele fala pela farmacopeia celestial. Veja que coisa. Existe uma farmacopeia do céu. O evangelho é isso. É uma farmacopeia celestial. Somos pessoas em tratamento, utilizando o remédio e buscando distribuir esse remédio para outras pessoas. Então, toda pessoa que está no centro espírita, né, o que trabalha e tal, está nesse lugar. Uma pessoa em tratamento tentando dividir o remédio. Então, recursos que a medicina da eternidade espalha às mãos cheias em benefício de todos nós. Entretanto, para esperar com alegria, para guardarmos o tesouro da paciência e para orarmos quando a tempestade se faz devastadora, é necessário que o nosso espírito esteja vigilante. Isso não é fácil, né? Mas é necessária a vigilância, a consciência, a atenção constante nos nossos atos, pensamentos, atitudes. Porque se vacilarmos, nós caímos em tentação. Não é fácil, mas através da persistência, nós conseguimos. Né? Basta a vontade firme. Então, continuando, né? Necessário que nosso espírito esteja vigilante, usando o leme da própria vontade, a fim de que não venhamos a perder os nossos próprios valores ante as forças sombrias que nós mesmos desencadeamos sobre nós. Ou seja, para fechar, então, ele está dizendo que eu falei, né, que existe a energia negativa do mundo, mas essa energia negativa que assola o mundo, né, só existe porque existe a energia negativa no nosso coração, né? E essa é a mais perigosa. Veja bem, não é a energia negativa do outro, é a energia negativa que nós, pelo vacilo, poderíamos gerar. Então, mas, entretanto, nós podemos nos proteger, né? Então, através da geração da energia positiva. Né? Isso se dá através de tudo isso que eu acabei de explicar, né? Que, a fechar a palestra, se resume em alegrai-vos na esperança, seres pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando eu digo tribulação, eu digo dificuldades geral da vida. Que nós possamos sempre desenvolver essas habilidades dentro do nosso coração, agora e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e vamos conversar, porque eu sei que eu já falei muito. Vou fechar aqui. E é isso aí, muito obrigado. Falou muito e falou bonito, né?
Valeu, nosso irmão Paulo aí, Paulo Moutinho. Nos trouxe pontos importantes de reflexão, né? Aliás, sempre quando nós buscamos beber nessa fonte aí dos ensinamentos deixados por Paulo, apóstolo, realmente encontramos ensinamentos de grande sabedoria, né? Especialmente nessas cartas que ele fez ao longo de sua trajetória, para aqueles locais mais distantes, ou no momento que ele estava prisioneiro já também, né? Para as congregações, né? Para aqueles grupos de cristãos que haviam já mais estruturados naquela época, né? Então, cartas aos romanos, aos tessalonicenses, aos coríntios, né? Então, foram sempre ensinamentos grandes, importantíssimos. Mas eu gostaria de abrir aí o nosso espaço para as considerações de quem quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Nós temos uma mãozinha aí embaixo, é só clicar na mãozinha que vai ser formada uma fila, tá? Então, clica na mãozinha e eu vou liberando aí, né, pela ordem. Então, quem gostaria de colocar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida, só se inscrever aí com a mãozinha. Já temos o nosso irmão Maurício. Mais alguém? A nossa irmã Cida está no chat aqui dizendo que foi muito interessante, que você deu um show. Mas vamos, então, iniciar com o irmão Maurício. Fique à vontade, Maurício. Parabéns, viu, Paulo? Muito boa apresentação. Parabéns, viu? Muito orgulho do pai, o pai Paulo, né? Imagino, vendo o filho escrevendo, falando assim, né? Muita alegria, muito orgulho, com certeza. Chega a ficar babando aí de emoção aí, com certeza. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Muito legal. Legal mesmo. Do que Paulo estava falando aí, muito bem dito, né? Uma coisa que eu me lembro, eu estou lendo agora, li a semana passada, há 2000 anos. E estou lendo agora, 50 anos depois. São livros fantásticos. Eu li esse livro há uns 20 anos atrás, era um bebê, né? E aí eu li depois, há uns 3 anos atrás. E eu vi uma palestra de Tio Divaldo, né, falando sobre quando terminou a trilogia, né? Porque há 2000 anos, 5 anos depois, e depois Ave Cristo. Houve uma reunião na casa de Chico Xavier, que estava lá Estevão, Paulo, o apóstolo, Pedro, o apóstolo, em comemoração ao término, né, dessa trilogia, e Chico Xavier extremamente emocionado, né, tentando beijar a mão de cada um daqueles ali, e os outros naqueles sem se deixar serem beijados, porque a humildade em espíritos superiores é aquilo que é uma coisa imaginável, né, na verdade, né? E nesse livro de Há 2000 anos, Paulo está falando, estava lembrando disso, a história de Emmanuel, porque se fala muito sobre Paulo, é muito natural falar sobre Paulo, mas nada assim, essa conversão de Paulo não é o habitual nossa. Geralmente existe o chamado e depois de algum tempo que alguns, no caso, recorrem ao chamado, né? E Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele fala lamentando sobre ele como na época de Publio Lentulus. Eu tinha lido esse livro antes, não entendi muito porque ele está se lamentando. Só quando eu fui ler dessa vez agora, eu fui estudando o livro, né? Na verdade, havia no plano espiritual, ele foi Publio Lentulus Sura, seria o avô dele. E ele cometeu muitas barbaridades mesmo. Ele mandou matar, ele mandou os inimigos dele, os soldados, né? Colocarem ferro em brasa para cegar os inimigos dele, né? E aí cegava os inimigos dele e assistia isso. Achei isso aí impávido, completamente achando bom aquilo dali. Depois, quando ele reencarnou, e aí no plano espiritual, né, depois que ele desencarnou, ele foi levado para o abismo. Algumas entidades, né, foram inimigos dele, vítimas dele do passado, daquela reencarnação, levou ele para o abismo.
levou para o abismo, ficou na situação de muita dor. E aí, depois de algum tempo, ele foi para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, foi uma reunião que tinha a Lívia, que é o anjo bom na vida dele, né? Um espiritualmente evoluído. E o guia espiritual dele disse que ele teria a oportunidade de reencarnar outra vez como senador. A gente, com o espírito perfeito, a gente acharia, poxa, uma pessoa que matou tanto, que fez tanta miséria, com certeza agora vai chegar cego, vai chegar em cadeia de rodas, vai chegar decreto, né? Não, ele reencarnou outra vez como senador. E ele haveria na programação espiritual, quando ele se encontrasse com Cristo em pessoa, ele se converteria ao cristianismo e seria importante no movimento cristão na época, ele se converteu ao Cristo, né? Só que ele se encontrou com Cristo, né? E aí o Cristo fala para ele, né? Está no teu querer me seguir-me agora ou daqui a 1000 anos. E é que tá, ele não quis. Ele não quis. E a questão dele não querer não é porque ele não quis, é porque ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele continuou mantendo as pessoas serem açoitadas. Ele é extremamente orgulhoso e extremamente cruel, muitas vezes, no caso, né? E aí, depois, 50 anos depois, porque realmente ele se arrepende mesmo, aí o que Paulo estava falando, essa questão da dor, olha só, que coisa, eu li essa parte agora, ontem. Ele agora como Nestório, Nem né? como escravo, né? É o escravo, ele como exatamente, ele como escravo, encarnado como escravo, e ele na arena, né? Na arena, sendo sacrificado como cristão. Completamente diferente. Aquela figura do imperador, desculpe, do senador, daquela pessoa extremamente cruel, orgulhosa, agora é um escravo. E ele começa a receber essas flechadas, né? E ele começa a ter um vislumbre do que ele foi na encarnação passada. Ele se vê lá agora ele na areia da arena, se vê lá na tribuna como senador. E aí ele se vê, e justamente emocionado com isso, né? Ele desencarna e é visto e é recebido por Lívia, o anjo bom da vida dele. Aí a reflexão sobre isso, né? Nós estamos aqui, eu, Luísa, Iraci, Paulo, Beth, Sônia, nós temos espíritos extremamente evoluídos, extremamente amorosos, que estamos acompanhando, estamos muito felizes, com certeza, de estarmos aqui participando dessa live, falando sobre amor, sem dúvida. E assim, aquilo que nós estamos passando, se passando por dificuldades, é muito pequeno em relação àquilo que, de fato, nós mereceríamos. E a atitude de Nestório, né, o escravo, não era uma atitude de pessimismo, não era uma atitude de tristeza, não, era uma atitude de se entregar ao Cristo, sabendo que estava passando por aquilo dali e iria receber a recompensa que era a vida eterna. E aí, a partir disso aí, ele tem um zênite, né? É lógico que ninguém aqui precisa morrer na arena, né? Devorado por leões ou ser flechado por arcos. Mas precisamos, sem dúvida, ter uma visão muito otimista de nossa vida, nossas vidas. E trilharmos com um passo muito determinado, com muita oração acima de tudo, porque há pessoas lá em cima que nos amam muito. E Deus é, acima de tudo, um Deus de bondade. A gente sempre procura sempre o melhor, né? Mas quando vem a aprovação, vem alguma situação, é uma situação realmente de aprendizado, acima de tudo. Disse muito bem, Maurício. Essa história da vida de Emmanuel é altamente inspiradora, né? E é assim um exemplo bem claro daquilo que o Espiritismo nos traz, da famosa lei de ação e reação, né? Das consequências do nosso erro do passado, passando de uma encarnação para outra. Existem muitos casos narrados, aí, muitos exemplos,
A gente até conhece também a história de um espírito amigo nosso, o irmão Lucas, né? Que é muito inspiradora também, guardadas as devidas proporções, é um pouco parecida. Mas, assim, a gente lembra que nós que estamos aqui, temos que, não precisamos mais, como você falou, termos um sacrifício de nossas vidas, né? Morremos de forma tão trágica para provar a nossa fé, né? A nossa crença, a nossa vontade de crescer e de servir na seara do Mestre, né? O que a gente precisa sacrificar hoje, como o Evangelho diz, é o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, que são grandes ainda, né? Já melhoramos, vamos dizer que já melhoramos, estamos no caminho certo, né? Mas ainda trazemos muita coisa do passado dentro de nós, né? Especialmente orgulho, vaidade, egoísmo, nessas três coisas que atrapalham a nossa caminhada, né? Mas esse é um momento muito bom para que possamos aprender isso de forma mais rápida, né? Temos que prestar atenção às lições que são trazidas, são postas no nosso caminho e aproveitar da forma certa, com humildade, com confiança, com muita oração e com confiança nos desígnios do Pai, antes de qualquer outra coisa, né? Temos que ter esperança e alegrarmos-nos na esperança, né, Paulo? Isso aí. Quem mais quer falar alguma coisa, minha gente? Irazinha, levanta a mão, Ira. Clica aí na mãozinha. Tem que ligar o microfone. Fabão que tinha levantado a mão quando o Maurício estava falando. Não é Fabão, não, sou eu mesmo, era eu mesmo. É porque esse registro aqui foi feito por Fábio. Vamos dizer assim, é o domínio do Instituto Espírita. Então ele registrou como Fábio. Então quando aparece o F, na verdade é P. Tá? Só para fazer esse esclarecimento aí. Ok? Quem mais? Sônia, quer falar alguma coisa? Quer dar alguma contribuição? Então você vê Não, que tem muito para dizer. mas é porque eu não tenho muito dom da palavra, não. Não precisa. Eu sou mais pensamento. Mais para frente, quem sabe, eu solto a língua. Tá bom, ainda quero ver você fazendo palestra aqui com a gente. Sim. Colocando para fora esse conhecimento que você já tem de tantos anos. Estudando a doutrina. É isso, minha gente. Se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, Paulinho quer arrematar alguma coisa? Fazer algum fechamento rapidinho? A gente passar a parte final. Não, eu já falei tudo que eu queria falar. Então, muito obrigado, tá? Em nome do grupo, em nome dos centros espíritas que estão reunidos aqui. Agradecer de coração aí ao nosso irmão Paulo Motinho, nosso Paulinho, pela palestra, como sempre, excelente, muito bem elaborada e trazendo pontos importantes, né? De reflexão para todos nós. Então, vamos agora ter aquele momentinho de mentalização. Eu trouxe aqui uma oração que eu acho muito linda para compartilhar com vocês, tá? Eu vou pedir a todos que agora prestem um pouco de atenção e me acompanhem nessa oração, que eu acho muito linda, né? E depois nós teremos a nossa peça de encerramento com a irmã Beth. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Pai nosso que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor.
Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro. Sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Muito obrigado. Esse é o Pai Nosso de José Silvério Horta, do livro Parnaso de Além Túmulo. Eu gostaria de pedir, então, agora a nossa irmã Beth Souza, que faça a nossa prece de encerramento, se for possível. Eu acho que ela saiu da reunião sem querer. Aí. Ao invés de ligar o microfone, saiu. Maurício, você pode fazer a nossa prece, por favor? Para encerrar? Vamos lá. Não é prece de Bambete, mas eu vou fazer. Que é isso. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Agradecemos de fundo do nosso coração por nos proporcionar tantas alegrias de estarmos aqui em seu nome, falando do Evangelho, do seu Evangelho, e da nossa proposta, acima de tudo, de nos melhorarmos. Assim, abençoa, Senhor, a nossa vontade, abençoa e guia nossos pensamentos para que nós possamos aproveitar cada segundo desta nossa reencarnação com vistas em nosso melhoramento moral. Permite, Senhor, que a luz do Teu Evangelho ilumine nosso coração, que a flor do sentimento, da benevolência, da boa vontade, da humildade, tudo aquilo que faz com que o reino dos céus seja inaugurado, não de fora, mas de dentro. E assim que possamos, todos nós, fazermos um mundo melhor. Que assim seja. Tá com o microfone ligado. Agradecer ao irmão Maurício pela nossa prece e também a presença de todos aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. E na próxima quinta-feira, com fé em Deus, aqui estaremos juntos para mais uma doutrinária virtual. Muito obrigado, muita paz para todos. E a foto? Vai tirar, não? Agora, Boa semana a todos aí. Obrigado aí. deixa eu encerrar a gravação aqui, só um minuto.